Olá, meu nome é Patrícia Graer, eu sou médica endocrinologista, assessora em densitometria do Grupo Fleury. Gostaria de dar as boas-vindas aos colegas para mais uma aula em que nós vamos discutir composição corporal por densitometria e sua aplicação na prática clínica. Então essa é a minha formação e eu gostaria de começar dizendo que existem muitas técnicas disponíveis para avaliar a composição corporal. Aqui nesse trabalho nós vamos destacar algumas delas. Strength vai ser as vantagens e L vai ser as limitações de cada uma. Observem que na densitometria eu tenho tempo efetivo, custo efetivo, radiação baixa, boa acurácia, boa precisão, dá dados regionais, separa tecido ósseo de massa magra, mas não mede, por exemplo, a gordura intramuscular. Já a tomografia e a ressonância tem excelente acurácia, precisão, dados regionais, separa tecidos, mede gordura intramuscular, mas perde quanto ao custo, que é mais alto, e no caso da tomografia usa bem maior radiação. Já a bioimpedância, que é um aparelho portátil que pode ser utilizado no próprio consultório, ela é custo efetivo, tempo efetivo, ela tem baixa dose de radiação, mas perde em acurácia, perde em dados regionais e perde na separação de tecidos ou na detecção de gordura intramuscular. O deslocamento de água ou de ar não é utilizado no nosso meio e as medidas antropométricas, que são a fita métrica, o adipômetro, sem dúvida são custo e tempo efetivo, tem nenhuma radiação, mas perdem acurácia, precisão, dados regionais e demais parâmetros. Por isso, a densitometria se mostra uma técnica interessante dentre as disponíveis para avaliar a composição corporal. Aqui a primeira imagem mostra uma janela que simula um raio-x do paciente. Vejam que aqui tem o pulmão, o coração, as mamas, a bexiga. Essa segunda janela já faz uma separação interessante, o branco em osso, o vermelho em músculo e o amarelo em gordura. E essa última janela mostra a distribuição da própria gordura, mais concentrada nas áreas em vermelho, concentração intermediária em amarelo, menor concentração em verde. Importante frisar que nem todo densitômetro faz composição corporal. É necessário adquirir o software e a contraindicação absoluta é a presença de gravidez. A dose de radiação é baixa, no entanto, e comparável à radiação do ambiente. Reparem, a do ambiente é de 5 a 8 microsieverts, a de composição corporal é menor que 10 microsieverts, já uma mamografia, por exemplo, tem 450 microsieverts. Então é um exame seguro do ponto de vista de exposição radiológica. E o que é que eu avalio nesse exame? Eu vou dividir o paciente em compartimentos. Observem aqui que eu tenho várias regiões e lados direito e esquerdo. Então eu vou medir a massa total do paciente, que é constituída de gordura, osso e massa magra. A gordura total ela vai ser expressa em valores em quilos. Você pode também usar os valores percentuais. Além disso, você pode medir o conteúdo mineral ósseo em quilos, lembrar que a densidade mineral óssea de corpo inteiro não é utilizada em adultos, apenas em crianças. Em adultos a gente usa coluna, fêmur ou antebraço. Vamos medir a massa magra total, que é constituída de músculo, águas e vísceras. Então, para separar a musculatura esquelética, eles sugerem a gente excluir o tronco, que é onde tem mais água e mais víscera. Então, para analisar a musculatura esquelética, eu vou somar braços e pernas do paciente, em que há predomínio de músculo esquelético local. Detalhando um pouco a avaliação de gordura corporal, eu tenho um índice chamado de índice de gordura corporal, ou Fat Mass Index, que nada mais é do que a gordura total do paciente dividida pela altura ao quadrado. É o mesmo princípio do índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Só que a vantagem aqui é que eu separo valores por sexo. O IMC dá o mesmo valor para homens e mulheres de corte. Além disso, eu posso medir
Além da gordura total e o percentual, a gordura androide, que é a gordura tipo maçã, mais metabolicamente ativa, que dá mais risco cardiovascular, e a gordura ginoide, que é a gordura tipo pera. Se eu pegar a gordura androide e tirar o subcutâneo, eu consigo medir com um software adicional a gordura visceral do paciente, que está relacionada a risco de diabetes, que está relacionada a síndrome metabólica, e quanto menos gordura visceral, melhor. Só que hoje eu não tenho um ponto de corte que diga, por exemplo, 1.500 de gordura visceral, 1.500 gramas está relacionada ao risco cardiovascular. Isso não existe na literatura ainda. Então, o que eu vou fazer é comparar a gordura visceral do meu paciente com o percentil 50 de uma população saudável para a mesma idade e sexo. É essa a nossa referência hoje. É uma população caucasiana, esse é um trabalho em inglês, em que eu comparo o valor do meu paciente com o percentil 50 para a mesma idade e sexo. Portanto, quanto menos gordura visceral, melhor. O bom é estar abaixo do percentil 50. Voltando um pouco para a avaliação de massa magra apendicular, a gente comentou que eu vou excluir o tronco, porque ele é rico em vísceras e mais rico em água, e vou olhar braços e pernas. Se eu somar a massa magra de braços e pernas do paciente e dividir pela altura ao quadrado, eu vou ter o índice de Baumgartner, ou o índice de massa magra apendicular. Isso segue o mesmo princípio do IMC, do Fat Mass Index, e eu vou comparar com uma curva de normalidade. Esse é um exemplo de laudo da composição corporal do nosso serviço. Então, aqui as medidas de anamnese, 42 anos, 1,60 m na balança, peso na balança e IMC de 24,8. Eu vou fazer agora o detalhamento da massa total, que é a gordura total, massa magra e massa óssea, medida pelo densitômetro. Observe que densitômetro e balança se aproximam muito da medida, mas não são iguais. Próximo bloco trata da avaliação de gordura corporal, em que eu tenho a gordura total do paciente, o percentual de gordura, que nesse caso é 34%, e o índice de gordura corporal, de 8,4, que está normal. Essa paciente tem um Fat Mass Index normal. Detalho ainda gordura androide-ginoide, a relação androide-ginoide, quanto maior a gordura androide, a relação vai ser maior que 1. Menor que 1 é predomínio de gordura ginoide. Então, essa paciente tem um predomínio de gordura tipo pera. E ela tem 173 gramas de gordura visceral. A avaliação de massa magra, ela dá a massa magra total, que inclui braços, pernas e tronco, a massa magra apendicular, só de braços e pernas, e na hora que eu elevo essa massa magra apendicular ao quadrado, eu tenho um índice de Baumgartner, eu comparo com uma população normal e essa paciente está bem adequada, com 6,1, quando o normal é maior que 5,5. A avaliação de massa óssea, eu não vou medir a densidade mineral óssea para fim de diagnóstico de osteopenia e osteoporose e vou me importar com o conteúdo mineral ósseo em quilos. Na conclusão, existe um resumo do que a gente conversou. O IMC normal, menor aqui que 25, gordura corporal total de 21,8, que corresponde a 34% do peso, a paciente tem um Fat Mass Index normal, androide 1,5 kg, ginoide 4,5, com predomínio ginoide, e uma gordura visceral que está abaixo do percentil 50 para idade e sexo. Qual é a aplicação clínica que eu posso ter com a composição corporal? Primeiro, avaliar status nutricional do indivíduo, obesidade, desnutrição, pré-cirurgia bariátrica, pós-cirurgia bariátrica, avaliar resultados de dieta e práticas esportivas, quando variar 10% do peso ou após 12 semanas, doenças crônicas como anorexia nervosa, doenças inflamatórias que vão consumir o paciente, distribuição de gordura, como por exemplo nos casos de lipodistrofia. Na população idosa, ela é útil no complemento do diagnóstico de sarcopenia. Por que eu falo em complemento? Sarcopenia, a primeira e mais importante manifestação é a redução de força muscular. Depois de redução de força muscular, eu vou quantificar se essa redução de força é relacionada à quantidade de massa magra. E aí eu posso usar a densitometria.
Eu queria agradecer a vocês. Aqui está o meu e-mail, patricia.draer@grupofleury.com.br, e estou à disposição para tirar dúvidas, fazer discussão de casos. Obrigada.